mostra Primeiro Samuel mostra a ascensão aí de Saul, né, como um rei de Israel. Israel queria um rei, passou por um tempo muito difícil após a morte de Josué. Israel ficou sem rei, sem essa liderança expressiva. E aí Deus começa então a levantar juízes. Okay? Então, lembrando que o cenário aqui, o panorama é: Israel estava escravizado lá no Egito, Deus levanta Moisés tira Israel do Egito, leva até o Sinai, dá a lei, dá as disposições e os procedimentos do tabernáculo para que o povo, e as leis de santificação, para que o povo se santificasse, né, para ter um relacionamento com Deus. Era isso que Deus estava propondo, sempre, um relacionamento com o homem. Pois bem, Deus deu então a Moisés lá no Sinai a lei, os procedimentos de purificação também do povo. Eles saem então agora saem do Sinai em direção à terra prometida. Pois bem, aquela geração murmurou e Deus disse que eles todos iriam morrer. Todos morreram e os seus filhos, então, depois de 40 anos, entraram então na terra prometida. Deus levanta então esse personagem, Josué, para inserir o povo na terra prometida, e foi isso que aconteceu. Eles venceram muitas cidades, muitas guerras, mas Deus mandou o povo expulsar os inimigos de forma total. Não foi isso que aconteceu. O povo permitiu que os inimigos ficassem ali, fez aliança com os inimigos, e por conta disso a idolatria tomou conta de Israel. Então Israel agora passou por um momento muito complexo, muito complicado de perversão religiosa, perversão moral, e Deus então levanta juízes para orientar, essas figuras político-militares para orientar Israel. No entanto, passa o tempo aí, e Israel estava precisando cada vez mais, num caos moral e político e religioso, precisando de uma figura, de um rei. Pois bem, Deus levanta um profeta, um outro juiz em Israel, que é o profeta Samuel. E Samuel começa agora a ser começa a redimir alguém aproximado aí começa a aproximar a relação do povo com Deus. Deus estava sinalizando que iria reorientar esse povo. Pois bem, nasce Samuel então se torna um juiz de Israel. Só que em determinado momento o povo diz: olha, Samuel, tu já está velho, nós não queremos como, não tem mais como, nós queremos um rei como as demais nações têm um rei. E aí, Deus não gostou disso, ficou incomodado com isso. Deus disse: olha, Samuel, diz para o povo que eles não rejeitaram a ti, eles rejeitaram a mim. Pois bem, mas que eu vou dar um rei segundo o seu coração. Deus deu então Saul. Então em 1 Samuel a gente vê a ascensão de Saul. Inicialmente ele começou muito bem e depois revela o seu coração perverso, um coração obstinado, um coração orgulhoso também, e que desprezava a presença de Deus. Saul não tinha um coração íntegro, que desejava, que tornava prioritária a presença de Deus. Pois bem, por conta disso, Deus disse assim: olha, eu rejeitei Saul e escolhi um rei segundo meu coração. Pois bem, Davi, então, é essa figura, esse rei que é ungido. Lembre-se que antes de Davi chegar ao trono, ele foi ungido 3 vezes. E o que nós vimos aqui em 1 Samuel foi que Davi recebeu a unção por meio do profeta Samuel lá na casa de Jessé, seu pai. Então, Davi foi ungido pela primeira vez. Mas por mais 2 momentos aqui, Davi será ungido rei, e aí se tornará de fato rei em Israel. Pois bem, no final aqui do capítulo, no final do livro de Samuel, 1 Samuel, nós vimos então a derrota de Saul em uma das guerras. Em que momento? O momento que Davi também estava fugindo de Saul. Você lembra que o último cenário aqui é Davi fugindo de Saul, porque Saul tinha muita inveja de Davi. E Davi, ele era comandante de tropas de Saul, comandante de sair à guerra, vencia muitas guerras para Saul. Mas, porque o povo celebrava Davi
Saul ficava com muita inveja. E por conta disso, perseguia Davi. Davi fez uma aliança com o filho de Saul, com Jonatas. E eles tinham um carinho muito especial um pelo outro e tinha uma fidelidade muito grande um pelo outro. Pois bem, Saul agora perseguia Davi e Jonatas, em alguns momentos, ajudava a livrar Davi das mãos do seu pai Saul. O que acontece é que, por estar em fuga, depois da segunda oportunidade que Davi teve de matar Saul, fugindo de Davi, fugindo de Saul. Saul disse: olha, eu reconheço que o Senhor te fez justo, te fez íntegro, pode voltar para casa, pode voltar para Israel. No entanto, Davi teve medo de Saul, e por conta disso, Davi pensou assim: eu vou para os filisteus, eu vou morar no meio dos inimigos, pois aí Saul não vai me parar de me perseguir. Para ele me achar, ele tem que lutar contra os filisteus. E é isso que Davi faz. E aí foi um período muito complexo, assim, porque Davi agora se acha fazendo aliança contra os filisteus, e em determinado momento os filisteus vão guerrear contra o povo de Israel. E Davi, ele perde agora uma direção aqui, e ele está disposto a matar os seus irmãos, né, por medo de Saul. E é então que o próprio exército filisteu diz assim: não, mas Davi aqui no nosso meio, nós vamos lutar contra o povo dele. E ele diz que vai nos ajudar a lutar contra o povo dele. Certamente no meio da batalha ele pode se virar contra nós e nos matar. E isso ser uma estratégia do seu povo. Então assim, nós não queremos Davi aqui na guerra, não. Eles mandaram Davi de volta para casa. Pois é, Davi volta lá para Ziclag, que era a cidade que ele estava ali no meio dos filisteus, e encontra a cidade devastada, levaram as suas mulheres, levaram o gado, tudo mais. Aí, Davi vai lá, recupera todo mundo. E agora, a próxima cena, que foi a última cena, a cena de ontem, Saul lutando, os israelitas lutando contra os filisteus. E nessa guerra, Saul morre. Nessa guerra agora dos israelitas contra os filisteus, em que Davi foi retirado dessa guerra, sai do meio dos filisteus, Saul e o seu filho Jonatas morreram. E algo importante, porque ontem nós vemos isso, eu quero ressaltar aqui, para nós ingressarmos agora em 2 Samuel, se você puder voltar aí no capítulo 31, só para nós lermos aqui, estou tentando contextualizar aqui para ficar claro, mas o período central aqui é após os juízes, o tempo de juízo aí, Samuel, e aí agora Israel teve um rei, o rei Saul, mas Deus disse: eu não me agrado de Saul, eu vou levantar um rei segundo o meu coração, certo? Então 1 Samuel fala de Saul como rei, e 2 Samuel apresenta Davi como rei. 1 Samuel apresenta Saul como rei, a ascensão e o declínio desse reinado. E agora, 2 Samuel vai apresentar a ascensão de Davi ao trono. Certo? Entendido isso? Depois de muitos anos, Deus está estabelecendo um rei segundo seu coração e alinhando novamente Israel, que está numa degradação moral, política e religiosa. Certo? Amém. Sempre lembrando que Deus queria habitar no meio desse povo. Saul desprezava isso, mas Davi ama a presença. Certo? Ok. Olha no capítulo 31 ali. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. Tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, filho de Saul, Abinadab e Malquissu, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: atire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela.
Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim morreram naquele dia Saul, seus 3 filhos, e o rapaz e todos os soldados de Saul. Ok? Então esse é o cenário aqui, a cena do capítulo 31. Quando a gente vê aqui a morte de Saul, assim, a lógica é nós pensarmos que Davi ficaria feliz com isso, uma vez que Saul perseguia Davi, correto? Então assim, morreu o inimigo, estou feliz. Mas não foi isso não é isso que acontece não, porque Davi reconhecia a unção que estava sobre Saul, ainda que Saul estivesse contra a sua vida. Isso fala sobre uma maturidade espiritual, alguém que discerne a autoridade, discerne o espírito por trás da pessoa. Gente madura espiritualmente vai discernir o espírito, a unção por trás das pessoas. Paulo diz para ninguém considerarmos segundo a carne, mas segundo o espírito. E muitas vezes situações serão testes na nossa vida. Então assim, cada um vai carregar uma unção, cada um carrega uma autoridade. Então discerna segundo a unção e a autoridade, e não segundo aos procedimentos das pessoas. Quando a gente olha para a perspectiva bíblica aqui do Velho Testamento, muitos, olha só, Saul não era alguém que tinha um coração voltado para o Senhor, mas Deus ungiu Saul. E em muitas situações foi uma bênção para Israel, e depois foi um problema. A gente precisa discernir o espírito. Então, o cenário aqui é a morte de Saul. Pois bem, Saul morreu e o seu filho Jonatas morreu. E Davi amava Saul. Davi, por mais que fosse perseguido por ele, por 2 oportunidades teve possibilidade de se vingar e não vingou. E reconhecia essa unção. Pois bem, agora Davi, no capítulo 1 de 2 Samuel, vai falar então Davi recebendo essa notícia. Então, o capítulo 1 é Davi agora lamentando a morte de Saul. Vamos lá. Depois que Saul... vamos orar aqui. Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê revelação por meio da Tua Palavra, da Tua Escritura, a Tua Palavra que estabelece todas as coisas, a Tua Palavra que divide aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito, a Tua Palavra que é apta para discernir pensamento e intenção do homem. Nossa mente, a nossa razão não consegue discernir essas coisas, mas quem carrega a Tua Palavra, quem está amalgamado com a Tua Palavra, o próprio Cristo, o Verbo, tem capacidade de discernir isso por meio do Espírito. A Tua Palavra, ela é apta para discernir até pensamentos. Senhor, nos dê a virtude da Tua Palavra, a revelação da Tua Palavra, que nos faça maduros para discernir até pensamentos, assim como Cristo, aqui em terra, discernia os que os fariseus estavam pensando. Essa virtude da Tua Palavra nos dê, nos revela, nos faça maduros, nos faça crescer espiritualmente, para não sermos pegos, ó Deus, por qualquer vento de doutrina, não sermos desviados, nosso coração desviado por tudo aquilo que não é orientação do Teu Espírito. Não sejamos nós um povo distraído, se torna inconsequente porque anda pelo que vê e não pelo que crê. Ajude-nos a amadurecer em fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Então, a palavra vai nos orientando. Tenho meditado nisso. A palavra, ela nos capacita a discernir o Espírito. É a palavra. A palavra ajuda-nos a discernir o Espírito. É apta para discernir. Amém? É isso que eu e você estamos imersos, mergulhados aqui na palavra. Pois bem, depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. Olha só, Davi tinha vencido os amalequitas que haviam roubado a cidade de Ziclag, levado as mulheres e o gado, levado tudo, os despojos dessa guerra. Lembre-se disso? Davi vai lá, vence os amalequitas e volta para Ziclag, certo? Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito.
Davi lhe perguntou: de onde está vindo? Eu fugi do acampamento israelita, respondeu ele. Conte o que foi que aconteceu, disse Davi. O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos homens foram mortos, disse o moço. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. E o moço respondeu assim: acontece que eu cheguei por acaso ao Monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou. E eu respondi: aqui estou, Senhor. Saul perguntou quem eu era, e eu respondi que era amalequita. Aí ele disse: fui ferido gravemente, estou morrendo. Vem aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que, logo que caísse no chão, ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: de onde você é? Eu sou amalequita, mas estou morando aqui na sua terra, respondeu ele. Como é que você se atreveu a matar o rei, escolhido por Deus o Senhor? Perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: mate-o! O homem atacou a amalequita e o matou. E Davi disse ao amalequita: o culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido do Senhor. Versão Lara diz assim: disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Olha esse cenário aqui. O capítulo 31 de 1 Samuel diz que Saul, quando os filisteus estão perto dele agora, já haviam matado muitos de seus soldados, mataram Jonatas, e agora o cerco, né, se aproximou muito de Saul. E Saul, percebendo que vai morrer, diz para o seu soldado: olha, me mate. O capítulo 31 diz assim, que ele já havia sido alvejado, né, por flechas. Alvejado por flechas. E aí agora ele pede para o seu escudeiro ali o matar. Por quê? Porque naquela época, quando os inimigos, por exemplo, capturavam o rei, eles debochavam, eles levavam muitas vezes o rei preso, e aí aquilo era um troféu, né? Pegaram o rei vivo, e aí depois, enfim, usaram como troféu e depois matavam. E aí Saul diz assim: olha, por favor me mate, que eu não quero que eles peguem a minha vida para ficar debochando de mim, isso vai ser uma vergonha e tudo mais. Mas o seu escudeiro não faz isso, pois temia, Saul, imagina. E aí a gente leu que Saul lançou-se sobre a sua... Não, espada. Ok? Então aqui tem aqui uma descrição de um suicídio aqui, né? Por mais que Saul estivesse sido alvejado, então assim, está agonizando e pede para acabar com tudo aquilo, tem uma descrição de um suicídio. Quando a gente lê agora o primeiro capítulo de 2 Samuel, diz que chega um homem, um amalequita, e relata o seguinte: olha, primeiro, esse amalequita vai direto para Davi, levando a coroa de Saul e o bracelete de Saul. E diz o seguinte: olha, eu vim contar aqui que Saul morreu. Ele disse: mas como tu sabe disso? Não, porque eu estava ali por acaso, e aí eu vi Saul, e Saul pediu que eu o matasse, e Saul estava escorado em sua lança.
Ele fala que estava escolado, ele descreve que estava escolado, encostado na sua lança. Mas em Samuel, capítulo 31 de 1 Samuel, diz que era espada. E Saul se lançou contra a sua espada. Ok. E aí ele diz o seguinte, olha, e ele pediu que eu o matasse, e eu fui lá e matei. Então, assim, existe um relato aqui de uma Amalequita, e quando a gente vai um pouco mais fundo aqui, estudar um pouco do cenário, pois bem, o relato mais fiel, a interpretação é aqui de 2 Samuel, de 1 Samuel, capítulo 31, em que Saul, então, tenha se lançado sobre a sua espada, e aí imagina essa cena, ele agonizando, e agora pede para acabar ali, para não ser, para o seu escudeiro acabar com sua vida ali, pois não quer ser um objeto de zombaria dos filisteus. E seus inimigos. Mas aqui aparece uma Amalequita, que essa versão, né, que primeiro, ele não faz uma descrição fiel ao que 1 Samuel capítulo 31 descreve. Tanto é que ele diz, olha, pode que esse Amalequita aqui, alguns estudiosos têm essa interpretação, de que ele quis lograr vantagem com Davi, pois sabia que Saul perseguia Davi. Então é o seguinte, olha, o que ele queria dizer? Eu matei o teu inimigo. E eu trouxe aqui a coroa e o bracelete dele. Tá aqui, ou seja, o despojo disso, e eu matei, eu auxiliei. Só que não sabia ele que Davi era aquele que temia, que tinha temor, que honrava a unção que havia sobre Saul. E por conta disso, então, por isso que a gente vai ver aqui também, parece que tem uma contradição aqui, uma contradição bíblica, porque um capítulo está dizendo que Saul se lançou sobre a sua espada, e depois está dizendo que foi morto por alguém, né? Então aqui tem uma Amalequita na história, relatando, e primeiro, por que ele pega e vai até Davi? O cara que pega o bracelete de Saul e pega a coroa de Saul, só tinha uma pessoa para ele contar vantagem disso, somente para Davi. Então, para lograr êxito, para ter alguma vantagem, ele vai até lá. Pois bem, Davi, então, diz, tua boca mesmo confessou que tu matou o ungido do Senhor. Não era para ter feito isso. E Davi, então, mata esse Amalequita. Ok? Então, esse cenário, só para perceber aqui o contexto, porque senão a gente fica dizendo, olha, mas tem uma contradição aqui. A Bíblia é inerrante. Ok? Então, a gente precisa entender o contexto aqui para a gente não ser pego, né, em interpretações contraditórias. Mas na verdade a gente precisa ir um pouco mais a fundo e aí tudo se esclarece. Amém? Entendido isso? 17. Vamos lá. Davi cantou, olha só, Davi agora, capítulo 1 aqui, esse lamento de Davi por Saul. Davi amava Saul, ele era o rei de Israel. É uma figura levantada por Deus. Por mais que a gente olhe para a história toda e diz, não, Saul é perverso e tudo mais, mas tinha uma unção. E Davi amava ele. Tanto é que servia a casa do rei, tocava harpa para ele. Só que era alguém que era perseguido pelo rei. Mas o coração de Davi, aqui o que tem que ficar claro aqui é o coração de Davi. Alguém que abençoa até os inimigos. Por isso que Jesus disse, sabe, vocês ouviram, odeiem seus inimigos, né? Mas na verdade Jesus disse agora, porém vos digo, amem aqueles que vos perseguem. Esse é Davi, tá vendo? A instrução de Jesus, Davi é esse coração que ama, que serve até os inimigos. E Davi agora canta uma lamentação por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinado ao povo de Judá. Essa lamentação está escrito no livro do Justo. 19. Olha só a canção agora. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Giboa, e que os seus campos não produzam mais nada.
pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó. E o escudo de Saul perdeu seu brilho. Olha só a lamentação, né? O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte. Eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha, e aí enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu estimava. Linda, né, essa aliança, né, de fidelidade. Ele lamentando pela morte do amigo Jonatas. Como era maravilhoso o seu amor para mim. Melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram. E as suas armas não têm mais utilidade. Então eu choro, eu lamento aqui de Davi por Saul e por Jonatas. Okay? Capítulo 2. Davi agora perguntou ao Senhor: devo ir e governar algumas cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom, foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom. Então agora, Saul morre. Davi, então, agora será o novo rei de Israel. Mas perceba um cenário aqui, olha só. Você percebeu que a relação entre Saul e Davi não tem nada de amistosa. Então, assim, os soldados de Saul estão sempre perseguindo Davi, correto? Por mais que Davi fosse alguém que defendeu os israelitas em muitas batalhas. Davi era alguém estimado pelo povo, correto? Mas não era estimado pelo exército de Saul. Saul queria matá-lo. Ponto. Então, assim, morreu Saul, só que, vamos lá, tem conflito aqui ainda. Os soldados de Saul não gostam de Davi. E quem são os soldados de Davi? Bom, são aqueles da caverna dele lá. Lembra-se disso? Então tem um povo aqui. Agora, Davi não tem o respaldo de todo mundo. Não é porque Saul morreu que está todo mundo gostando de Davi agora. Não, agora vai ter um caminho de reconhecimento, certo? Então Davi já era estimado por muitos, mas não pelos exércitos de Saul. Pois bem, Saul morre e Davi consulta a Deus e pergunta: Deus, o que eu devo fazer agora? Devo reinar sobre algum lugar, fazer alguma coisa? E aí Deus disse: vai para Hebrom. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas 2 esposas. Ele vai governar sobre Judá. Davi vai começar a governar por uma tribo. Qual tribo? A tribo de Judá. Por isso que logo, logo Cristo vem da linhagem de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Certo? Então agora Davi começa a reinar em Hebrom, a tribo de Judá. Pois bem, então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas 2 esposas. Uma era Aionã, da cidade de Jezreel, e outra Abigail. Lembra? A viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Então Davi se tornou rei de uma tribo. Lembrem-se que são 12 tribos. Só há reinado completo, como Saul, era um reinado sobre todas as tribos se houvesse concordância. É igual aos Estados Unidos, por isso que são Estados Unidos. Ok? São vários estados, mas cada um tem uma política interna. Os Estados Unidos são assim, por isso que você diz assim, a lei de um estado não é igual a outra. Então os estados são soberanos, mas são os Estados Unidos. Assim eram as tribos de Israel. Ok? Claro que existia uma lei maior que a lei de Deus. Ok? Mas agora essas tribos, lembra ali, os juízes, cada um se levantava em uma tribo aí para defender, para fazer as guerras, para representar esse povo. Pois bem, Davi se torna rei em Judá. Foi ungido rei em Judá. Foi ungido primeiro pelo profeta Samuel e agora ungido em
Judá. É a segunda unção. É a segunda unção agora. Pois bem. Aleluia. Festa. Aleluia. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Pode anotar aí, versículo 4, segunda vez que Davi foi ungido. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês, por causa do que fizeram. Eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, preste atenção agora, Abner era o comandante do exército de Saul, filho de Nero, havia fugido com Isbosete, filho de Saul. Então, olha só, a figura mais temida depois de Saul é Abner, porque ele é o comandante do exército. Faz sentido? Uma figura aqui, um guerreiro. Pois bem, Abner tinha fugido com Isbosete, filho de Saul, para Manaim, no outro lado do Rio Jordão. Lá, Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Asser, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Então, peraí. Tem agora Davi reinando em Judá. E todo o outro Israel, Abner foi lá e proclamou Isbosete, filho de Saul, como rei. Certo? Então tem 11 tribos sendo governadas por Isbosete e uma tribo governada por Davi. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi e ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Olha agora o que acontece. Tem todo o povo de Israel e tem o povo de Judá. Judá tem Davi e todo o povo de Israel tinha Isbosete. Mas Isbosete foram 2 anos, mas tinha por general do exército Abner. Essa figura aqui que dava segurança para todo Israel e para Isbosete também. Ok. Joabe, cuja mãe era... Vamos lá, Abner, 12. Abner e os oficiais de Isbosete foram para Manaim, para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá, todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe, peraí, Abner é o oficial, capitão do exército de Saul, que era do exército de Saul, certo? E Joabe é o oficial do exército de Davi. Entendido isso? Então agora são os 2 capitães dos exércitos fazendo uma conversa. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados representando Isbosete e a tribo de Benjamim lutaram contra 12 soldados de Davi. Então agora o próprio povo de Israel aqui, através dessa representação aqui, eles começam assim, vamos lutar. É um exército contra o outro. Os de Davi e os de Isbosete, ou de Saul. E aí os capitães, vamos lutar? Vamos lutar para medir força. Então tá bom. Cada um pegou o seu adversário. Olha agora. Aí 12 soldados representantes de Isbosete da tribo de Benjamim lutaram contra 12 soldados de Davi. 16. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar, perto da cidade de Gibeão, é chamado de Campo das Espadas. Em seguida houve ali uma violenta batalha. E Abner, os israelitas, foram derrotados pelos soldados de Davi. Então começa aqui a unção. Olha já a unção que há sobre o exército de Davi. Abner, guerreiro em batalha, pega 12 soldados e querem medir força agora. Ok. Quem que vence? Joabe. O povo de Israel aqui está dividido. Joabe, presta
atenção nisso, Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Peraí. Joabe, o capitão do exército de Davi, tinha por irmão Abisai e Azael. Azael começa a correr atrás de Abner, o capitão da guarda, que era capitão de Saul. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner disse: Pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia, depois de olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe atrás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão. E todos os que chegavam paravam no lugar onde ele havia caído. Eu não estou conseguindo ler aqui. Quem está com o microfone aberto? Se alguém puder me ajudar aí. Olha só. Mas Joabe e Abisai continuaram a perseguir Abner. Abner matou o irmão de Joabe, certo? Joabe e Abisai continuaram a perseguir Abner. E quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: Será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada, a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: Juro pelo Deus vivo, que se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas, e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão. Atravessaram o Rio Jordão e depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner. Todos eles da tribo de Benjamim. Aí, Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo da sua família em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e ao amanhecer chegaram a Hebron. Meu Deus, tanta guerra, tanta coisa está acontecendo aqui. Vamos lá. Lembra que quem é o exército de Davi? É aquele que estava na caverna, certo? Mas a palavra de Deus diz que na caverna Davi levantou um louvor. E do louvor da caverna, aqueles homens que eram atribulados de espírito se tornaram valentes de Davi. Eles são valentes, tem um espírito de fé nesses homens. Você percebe? Do lado daqueles que são do exército de Saul, e é tudo o povo de Israel isso aqui. São tudo irmãos, ok? Mas estão brigados. Mas Davi, a espada de Davi, nunca perdeu uma batalha. Quantos homens aqui? 36? Foi isso? Perdão. Tem que voltar aqui. Quantos de Davi? Não, 19. 19. O soldado de Davi, isto. Uniu todos os seus soldados e viu que estava faltando 19. Além de Azael, ou seja, 20. Porém, os soldados de Davi mataram 360 soldados de Abner. Então, assim, a espada de Davi, a unção estava com Davi. E agora aqui, mediram força, e aí o Joabe, que representava Davi aqui,
venceu a batalha. Pois bem, durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Então isso que precisa ficar claro aqui. O exército de Saul odiava Davi por conta de Saul. Davi, só que com o passar do tempo, essa guerra foi perdurando e voltava a acontecer, né? Guerras aconteciam, perseguindo ali, então, o exército de Davi. Mas Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi, que nasceram na cidade de Hebron, são estes. O primeiro, perceba agora. São vários personagens aqui, que agora é importante você perceber esse início aqui, para entender todo o resto. Porque se a gente perde esses personagens aqui, que são vários, esses personagens serão os principais de toda a história, que vai acontecer logo, agora, um pouco mais à frente, nos próximos capítulos. Se a gente perde esse início aqui, complica tudo, tá? Então preste atenção. Os filhos de Davi, que nasceram na cidade de Hebron, são estes. Primeiro foi Aminon, preste atenção. Circule aí e coloque, primeiro filho de Davi. Aminon, filho de Aionã, da cidade de Jezreel. O segundo foi Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. O terceiro foi Absalão. Então, prioritariamente, marca aqui Aminon, e esse terceiro aqui, Absalão, filho de Maacá, que era filho de Talmai, rei de Gessur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, filho de Eglá, esposo de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebron. Abner, o comandante do exército, que era de Saul, que Saul era rei, pois Isbosete. Abner faz um acordo com Davi agora. Enquanto continuava a luta entre os que apoiavam a família de Saul e os que seguiam Davi, Abner ficava cada vez mais poderoso entre a gente de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter tido relações com uma concubina de Saul, chamada Rispa, filha de Aías. Abner ficou furioso com isso e disse, ou seja, Isbosete chega e dizendo o seguinte, olha só, tu teve relações com uma filha de uma mulher do meu pai, alguém que era mulher do meu pai. Abner ficou furioso com isso e disse, você pensa que eu sou traidor? Pensa que passei para o lado da tribo de Judá? E continuou, desde o começo tenho sido fiel à casa de Saul, à causa de Saul, seu pai, aos seus irmãos e aos seus amigos, e tenho evitado que você seja derrotado por Davi. No entanto, hoje você me acusa de ser culpado no caso dessa mulher? O Senhor Deus prometeu a Davi que tiraria o reino de Saul e dos seus descendentes, e que tornaria Davi rei tanto de Israel como de Judá para governar o país inteiro. Que Deus me mate se eu não fizer que isso aconteça. Isbosete tinha medo de Abner, por isso não disse nada. Naquela época, Davi estava na cidade de Hebron, e Abner lhe mandou mensageiros com o seguinte recado. Quem vai governar essa terra? Faça um acordo comigo e eu ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. Tá vendo agora? Aqui é importante. Abner, que sempre lutou contra Davi, agora diz o seguinte, Davi, ele manda mensageiros a Davi e diz, Davi, quem que vai reinar sobre todo Israel? Faça um acordo e eu ajudarei a levar todo o povo de Israel para o seu lado. Aí iria unificar Israel. Davi respondeu, muito bem, eu farei um acordo com você, porém com uma condição. Quando você vier falar comigo, você vai trazer Mical, filha de Saul. Lembra? Mical foi dada a Davi. Lembra? Então Davi mandou alguns mensageiros dizer a Isbosete, entregue-me a minha esposa Mical. Eu paguei 100 prepúcios de filisteus para ter o direito de casar com ela. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís. Paltiel seguiu-a chorando pelo caminho até levarem a cidade de Baurim. Aí Abner lhe ordenou, volte para casa. E ele voltou. Então Abner foi falar com os líderes de Israel. Ele disse, há muito tempo que vocês queriam que Davi fosse rei de Israel. Esta é a hora de agir. Lembrem que o Senhor disse, eu usarei o seu servo Davi para salvar Israel, o meu povo, tanto dos filisteus como de todos os outros inimigos. Abner falou também com o povo da tribo de Benjamim, e depois foi a Hebron para contar a Davi o que o povo de Benjamim e o povo de Israel tinham resolvido.
Abner, com 20 homens, foi a Hebrom para se encontrar com Davi, e este lhe ofereceu uma festa. Abner disse a Davi: eu irei agora e conquistarei todo o povo de Israel para o Senhor, e eles o aceitarão como rei. Aí o Senhor terá o que desejava e governará o país inteiro. Então Davi deixou Abner ir embora em paz. Ok? Então o cenário aqui é Abner fazendo um acordo, pedindo um acordo com Davi para cessar essa guerra e unificar o reino. Era isso aqui. Pouco tempo depois, Abner era o capitão do exército de Saul. Pouco tempo depois, Joabe, capitão do exército de Davi, e outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, de uma guerra, trazendo muitas coisas que haviam tomado os inimigos. Quando Joabe chega, Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque esse já o havia deixado ir embora em paz. Ou seja, Joabe chega e Abner, que estava com Davi, tinha ido embora, porque Davi tinha liberado ele. Quando Joabe chegou com seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi, e que este, Davi, o havia deixado ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei. Ele disse: o que o Senhor fez? Abner veio aqui e o Senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos. Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares aonde o Senhor vai e tudo que faz. E o Senhor sabe disso. Ou seja, tá, mas por que Joabe está falando isso? Claro, está em constante guerra contra Abner. Ele está dizendo o seguinte: Abner veio aqui para uma traição, não confia nesses caras. E Davi, sempre muito puro, né? Davi estabelece paz ali e libera Abner. Porque olha só, Davi também reconhecia que Abner era aquele que tinha vencido muitos inimigos de Israel. Hoje eles que estavam em conflito, mas era alguém que Deus havia levantado também. Então Davi é esse que honra a autoridade, que respeita a unção que está sobre a vida das pessoas. Pois bem, Joabe chega, claro, em muito agora Joabe enfrentando Abner, né? Então tem essa rusga aqui. E não é coisinha assim, nós olhando agora a história, parece que é tudo tranquilo. Não, olha só, gente boa. Não, gente, é coisa que dá morte, quer matar o tempo inteiro. Imagina, a gente fica incomodado com um que falou uma coisa que a gente não gostou, imagina com uma perseguição tentando matar, gente de espada, sanguinária. É isso aqui que acontece. E aí Davi liberou Abner. E Joabe chega e diz: não, ele está tramando contra nós. Logo que, 26, logo que saiu perto de Davi, Joabe mandou mensageiros atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Davi não sabe nada agora que está acontecendo. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele em particular, e enfiou uma adaga, um punhal na barriga dele. Tem um assassinato aqui agora. Pois é, o comandante do exército de Davi mata o comandante do exército de Saul, Abner. Assim, Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asael, irmão de Joabe. O que está acontecendo aqui? Uma vingança. Por quê? Porque Abner matou Asael, que era irmão de Joabe. Lembra-se disso? Quando os 12 lutaram contra os outros 12, aí Asael começou a perseguir Abner. Daí Abner disse: para de me perseguir, vai lutar contra outro. Ele continuou perseguindo, ele enfiou uma espada e matou Asael. Era irmão de Joabe. Agora Joabe vai lá e mata Abner. Era uma vingança, um assassinato. Tá, mas então Davi está respaldando isso aqui? Davi não sabe de nada. Davi não autorizou isso aqui ser feito. Quando soube disso, 28, Davi disse: o Senhor Deus sabe que eu e os meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou doença contagiosa de pele, ou que sejam capazes de fazer somente trabalho de mulher, ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer. Perceba uma coisa: o coração de Davi
não está pelos seus interesses. O coração de Davi está íntegro na lei de Deus. Porque lembra que assassinato era pecado. Lembra na lei que se alguém estivesse ali no ato se defendendo, era legítima defesa. Mas se fosse depois de se pôr o sol, seria um assassinato. Lembra-se disso? Davi estava, não é que Davi estava nos seus interesses. Davi era íntegro, coração íntegro na lei de Deus. Amém? Por isso que Davi fala, é Joabe, é chefe do exército dele. Ele não passa o pano. Ele diz o seguinte, eu não recaia sobre a minha culpa, sobre a minha vida, nem sobre o nosso povo, por conta do assassinato de Abner. Recaia sobre Joabe. E que a descendência dele vai sofrer a consequência disso. Assim, Joabe e seu irmão Absai assassinaram Abner, porque ele havia matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abner e que, em sinal de tristeza, rasgassem as suas roupas e vestissem roupas de luto. E no sepultamento, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi sepultado em Hebrom, e o rei chorou alto perto do seu túmulo, e todo o povo fez o mesmo. E Davi fez essa lamentação para Abner. Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse. Mas ele fez esse juramento. Que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo que o rei fazia. Assim, todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. E ele disse aos seus oficiais, fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Senhor castigue esses criminosos como eles merecem. Ok? Capítulo 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem. Claro. Peraí. Olha só. Você imagina a família de Davi sabendo que a família de Saul quer perseguir eles o tempo inteiro. Só que agora a família de Saul perde o pai, perde Saul, perde Jonatas, o filho, e perde quem que dava segurança? Abner, o comandante do exército. Agora a família se sente desprotegida. O filho Isbosete estava respaldado. Quem que levantou Isbosete como rei? Abner, o comandante do exército. Certo? Como o Abner morre agora, a família diz o seguinte, bom, a família que a gente sempre perseguiu, o que eles vão fazer conosco? Vão nos perseguir. Fazia sentido isso? Mas era o coração de Davi esse? Não. Fazia sentido para a família. Nós sempre perseguimos, agora eles vão revidar. Agora o rei é deles. Virou o jogo, agora eles vão nos matar. O que nós faríamos com eles, eles vão fazer conosco. Mas esse não era o coração de Davi. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado, ou seja, morreu o capitão que dava respaldo, que era a pessoa mais emblemática aqui do exército de Saul, ele perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe, e eram filhos de Remon. Olha agora. Da cidade de Beerote e da tribo de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim. Olha só um parênteses aqui. A cidade de Beerote era considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim. E eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, preste atenção nisso agora, uma figura emblemática aqui dessa história toda. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, amigo de Davi, que fez uma aliança com Davi. Lembra-se disso? Quando Saul e Jonatas foram mortos,
Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou e fugiu. Por que isso? Olha só, a babá tá com Mefibosete, o gurizinho tem Mefibosetezinho. Eu sei que Mefibosete parece que já tem uns 50 anos, né? O nome de Mefibosete, mas enfim. O Mefibosetezinho tinha 5 anos de idade. Ou seja, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Se Saul morreu, Jonatas morreu, quem é o próximo rei de Israel? Davi. Quem que perseguia Davi? Saul. Ou seja, o que nós faríamos com Davi, Davi vai fazer conosco. O que Saul faria com a família de Davi, a Davi vai fazer com a família de Saul. Portanto, a babá fica com medo. Morreu Saul e morreu Jonatas. Ela pega o menino e sai correndo, com medo que Davi fosse matá-los. Certo? Razoável? Racional? Ok. Quando Saul e Jonatas foram mortos de Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco, aleijado. Mefibosete ficou aleijado. Recabe e Banaá foram para a casa de Esbozete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. Recabe e Banaá, do exército de Davi, foram para a casa de Esbozete. Esbozete, filho de Saul, certo? Enquanto ele estava tirando sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta, peneirando trigo, havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Banaá e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto, onde Esbozete dormia um sono pesado, e o mataram. Mais um assassinato aqui. Por quê? Irmãos, o coração de Davi não desejava vingança. Mas esse não era o coração de todos do seu exército. Você consegue compreender isso? É vingança, e não é, eu sei que parece romântico, não, é do irmão, gente, é do mesmo povo. Ah, vamos lá, a gente tem família aqui que é tudo brigado. Hã? Quantos parentes aí não são brigados? Ressentido com o irmão, ressentido com o pai. Imagina aquela época. Só que agora não dá pra matar, né? E ainda assim tem morte. Mas assim, era espada. Né? Então o exército, sempre perseguido, agora é a chance de vingar. Davi não tá respaldando nada disso, mas agora 2 dos seus soldados vão lá e matam Esbozete. Um minutinho só, queridos. Voltando aqui então. 4:8. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Esbozete ao rei Davi e lhe disseram: aqui está a cabeça de Esbozete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, o meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclag, pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos,
que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram um inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Esbocete, e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem, e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles, e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Esbocete e sepultaram no túmulo de Abner, em Hebrom. Capítulo 5. Eu sei que é tenso aqui, né? Os capítulos são tensos, cheios de guerra, de matança, de vingança. Mas percebam uma coisa. O que deve ficar... Qual é a ênfase disso aqui? O coração de Davi. Davi estava fazendo justiça ou não estava? Davi era parcial ou imparcial? Era imparcial. Pois até erros dos soldados dele, ele não deixava passar. Você entende? Ele é fiel. Davi é fiel. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Olha agora. Todas as tribos de Israel. Claro, morreu Abner, lembra-se disso? E agora morreu Esbocete. Quem é que governa essas tribos todas? Morreu o rei, que era do lado... Morreu o capitão e morreu o rei de todas as tribos. Ficou quem? Davi. Davi precisou matar Abner? Não. Davi precisou matar o filho de Saul? Esbocete? Não. Davi precisou matar Saul? Não. Davi não precisou matar ninguém. A luta, a vitória é do Senhor. É o Senhor que faz. Davi não precisou se levantar contra os ungidos. Ele não queria isso. Mas agora todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. Agora, claro, né? Sobrou Davi, agora nós é tudo amigo. Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles. E eles o ungiram rei de Israel. Terceira unção. Ungido por Samuel, ungido rei de Judá e ungido rei de Israel. As três unções. Ele tinha 30 anos de idade. Davi tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: Você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora. Bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião. Aleluia. Olha Sião aparecendo aqui. Davi está atacando agora Jerusalém. Quem estava em Jerusalém? Os jebuseus, os inimigos. Claro, em relação, quando é Saul no exército, lembra que o povo de Israel permitiu que muitos inimigos habitassem na terra? Pois é, mas Davi não. Davi agora vai subjugar os inimigos de Israel e vai expulsar todo mundo. Então agora ele declara: Jerusalém é nossa. A principal, Jerusalém. Ele vai agora. Quem está lá? Os jebuseus. Aí eles dizem assim: não, você não vai entrar aqui. Basta para correr contigo, basta os cegos e os aleijados que estão na porta da cidade, que ficar do lado de fora, né? Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse a seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta dele construiu defesas que iam desde o aterro, que ficava no lado leste da cidade, até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro
e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão. Grave esses personagens aqui: Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Zafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ok? Grave sobretudo aqui Natã e Salomão, tá? Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei, como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Só um pouquinho. Quem esses? Filisteus. Mas há pouco tempo atrás, Davi não está lá no exército filisteu, lutando contra Israel? Pois é, mas aí o exército filisteu mandou ele sair, que eles não queriam a companhia dele, correto? Ou seja, fez sentido o que eles fizeram. Diz, tá vendo? Ele é do povo de Israel. Agora, se Davi se torna rei em Israel. Pois bem, quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Soube que os filisteus estavam vindo persegui-lo. Os filisteus chegaram no Vale dos Gigantes e ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali, os filisteus abandonaram seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o Vale dos Gigantes e o ocuparam. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar os exércitos dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gézer. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, um total de 30 mil homens. Levou-os até a cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança. Aleluia. Agora o cenário começa a melhorar aqui. Aleluia. Até agora você viu, através da figura de Saul, um desprezo em relação à presença, uma permissividade muito grande, uma aliança com os inimigos, ou melhor, não expulsou totalmente o povo da terra, ainda que fazia guerra, né, contra muitos dos inimigos de Israel, mas não totalmente, uma depravação, uma ascensão de Saul e depois um declínio de Saul, mas prioritariamente um desprezo com a presença de Deus. Mas Davi agora se torna rei de Israel e agora ele vai atrás da arca. Cadê a arca? Cadê a presença? Cadê a relação com Deus? Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados, levou a cidade de Baalá para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois. Lembre-se disso, quem é que carregou a arca num carro de boi? Não foi quando os filisteus tinham roubado a arca e depois devolveram a arca e mandaram no carro de boi? Sim. E era assim que carregava a arca. O povo de Israel, Deus tinha dito para o povo de Israel que era assim que carregava a arca, era no carro de boi? Ou eram os levitas levando a arca nos ombros? Lembre-se disso? Pois bem, mas agora Davi vai buscar a arca. E Davi coloca a arca em carro de boi. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Presta atenção agora, circule aí. Uzá, que significa força. Uzá significa força. E Aiô, filhos de Abinadab, sacerdote, guiavam o carro, que carregava a arca, a carroça.
Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Então imagina a festa agora, porque a arca representava a presença de Deus. Davi foi buscar a presença de Deus. Estão levando de volta. Para onde? Para Jerusalém. A arca vai agora para Jerusalém, vai para Sião. Então estava fazendo uma festa aqui, todo mundo cantando, dançando na frente da arca. Só que a arca estava sendo carregada no carro de boi. Agora, Uzá, olha o que acontece. Eles tocavam harpas, liras, tambores e castanholas e pratos. 6. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Uzá simboliza força. Ninguém relaciona com a presença de Deus com base na força. Deus permite que Uzá morre, porque tocou na arca, tocou na presença, sem discerni-la. Toda pessoa que lida com a presença de Deus sem discernir, aquilo que era para ser bênção, acaba sendo morte. Toda pessoa que lida com a obra de Deus na base da força, toda pessoa que agora é um cristão, mas é na força, vai viver morte, vai experimentar da morte. Mas, prioritariamente, olha o que acontece aqui. Davi ficou furioso, porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: e agora, como é que poderei levar comigo a arca da aliança? Davi fica com medo. Está carregando a arca, e agora a presença, tem toda aquela festa e alguém morre. Assim, Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. Então, Davi agora para o transporte da arca, a logística mudou, e diz o seguinte: alguém morreu, Uzá morreu, parou, e agora Davi disse: não tem como, alguma coisa está de errado. Davi fica acusado. Por que Deus está rejeitando isso? Por que morreu Uzá? Ele disse, Davi pensa o seguinte: agora Deus vai matar todo mundo, alguma coisa está errada. Ele pega a arca e deixa na cidade de Gate, na casa de Obed-Edom. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. Mas só um pouquinho, mas há pouco a arca foi morte para alguns. Pois é, mas a arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou toda a família de Obed-Edom. Depois disso, o rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom. Por causa do quê? Da arca. Quem ama a presença é abençoado. Você não é abençoado por seu mérito, você não é abençoado pela sua força, nem pelo tanto que você tenta fazer para Deus. Você é abençoado pela presença de Deus. O que faz diferença na sua vida é a presença de Deus. O que abençoa a nossa vida é a presença. Não é força humana, não é qualificação humana, é a presença de Deus. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande festa levou para a cidade de Davi. Ou seja, Davi fica sabendo disso, que Obed-Edom havia sido abençoado, e disse: não, mas então só um pouquinho, então Deus está abençoando. Porque na última experiência Deus estava matando. Aí Davi foi lá e pega a arca de novo. Mas olha o cenário agora. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus o Senhor. Assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos de alegria e som de trombetas. Peraí. Davi buscou a arca na casa de Obed-Edom, certo? E continuou agora o transporte da arca até a cidade de Davi. Mas nós lemos aqui que
No início, a arca estava sendo transportada numa carroça, num carro de boi. Essa era a maneira dos ímpios, que os ímpios transportaram, porque os ímpios não discerniam. Mas não era como Deus havia dito que a arca deveria ser transportada. O que acontece agora? Agora Davi busca a arca, mas agora não é mais em carro de boi. Foi por isso que a presença parou. Que a presença não pode ser transportada, lidada. Ninguém lida com a presença com a maneira dos ímpios. Qual é a diferença agora? Davi busca a arca na casa de Obed-edom. Só que agora, um sacrifício era feito a cada 6 passos. Davi parava. Imagina o seguinte, um trajeto que a cada 6 passos tem um sacrifício. A cada 6 passos tem um novilho ou tem um cordeiro. Isso apontava para Cristo. A presença só se move a partir de Cristo. Agora um sacrifício. Havia redenção, havia perdão. Agora não era mais em carro de boi. Agora era sacrifício. Finalizava o sangue. O sangue era derramado. A cada 6 passos, o sangue era derramado. O cordeiro era anunciado, o evangelho era anunciado. E por isso a presença foi aceita agora. Por isso que a presença, a arca, pôde se mover. Não da maneira, não era em carro de boi agora. Então, Davi tirou da casa de Obed-edom e levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6, os homens que carregavam a arca. Agora são os homens que estão carregando a arca. Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus do Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos de alegria e som de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, olha agora. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Sabe aqueles crentes entusiasmados? Mas é bonito de ver, né? Gente espontânea na presença de Deus, dançando, pulando. Tem gente que não dá um glória a Deus, um aleluia no culto, não dá para ouvir a voz dele cantando. Dia e noite sobre a nossa adoração. Não, você não consegue ouvir ele cantando, porque não discerniu a presença. Mas quem está diante da presença se torna vulnerável. Davi, um rei, mas na presença estava dançando, fazendo festa espontânea. Quando a arca estava entrando na cidade de Davi, em Jerusalém agora, Davi está pulando na frente da arca, fazendo festa. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Mical, a esposa do rei, sente um profundo desprezo. Sabe, Mical era protocolar. Olha o coração. Gente que não discerne, não ama a presença. Eles acham que gente intensa é demais. A intensidade sabe, a paixão. Davi agora é apaixonado pela presença. Davi discerne agora a presença. E quem é apaixonado pela presença sempre vai ser tido por outros como fanático. Você já percebeu que fanatismo no mundo é elogiado? Mas se for intensidade em Deus é fanatismo, daí é desprezado. Você já viu isso? Você imagina, a pessoa tatua o símbolo de um clube, é fanático, é bem visto. Esse é o mais fiel, esse é o mais íntegro, esse aí é na pele, esse aí respira. Nossa, que lindo! A tua paixão pelo teu clube, a tua paixão pelo teu cachorro, a tua paixão pelo sei lá o quê. Mas tatua, a pessoa daí faz, vamos lá, tatua lá um versículo, uma coisa assim. Aí os parentes lá, não, isso aí é fanatismo. Você vê? A pessoa passa uma madrugada inteira na fila para assistir um show. Mas ficar até 1h da manhã no prédio da igreja é fanatismo. As pessoas viram, agora mesmo, né, tava vendo um show, não sei se é Lady Gaga, o que é, um show de uma famosa aí, e o pessoal em São Paulo, e o calor, mas de morrer, que nem esse que tá dando aqui em Porto Alegre, de fritar ovo no asfalto. As pessoas dando uma barraca, cozinhando, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia ali. Sob um calorão, debaixo de um calorão, isso, um mundo lindo,
A família apoia, mas se você é intenso, fica 1 hora da manhã, 2 horas da manhã no pé da igreja, por causa da presença, aí é demais. Mical tem esse coração, é descendente de Saul, né? E gente com coração, gente que vê gente apaixonada, sempre ele se revolta. Eles acham que é demais. Essa vulnerabilidade, ser vulnerável na casa de Deus, eu não sei porque vocês são tão assim. Tudo vocês choram, tudo vocês estão, ou vocês gritam, ou vocês são muito intensos. É todo final de semana, sim, porque é a nossa vida, respiramos. Davi, depois diz o seguinte: a Deus, tudo que pode me tirar, deixa eu ficar nessa presença todos os dias. É por isso que a gente é apaixonado pela presença. A gente é apaixonado pela igreja, a gente é apaixonado por gente, a gente é apaixonado por irmão. É 6 da manhã. Mas, meu Deus do céu, 6 da manhã vocês estão juntos, de meio-dia vocês estão juntos, à noite vocês estão juntos, na madrugada estão juntos, e no outro dia depois estão juntos, no final de semana estão juntos. É isso. Só que gente intensa, apaixonada e profética incomoda a gente que é rasa. Mical se incomoda com Davi, porque Davi está exposto diante da presença. E olha o que ela disse. Então sentiu por ele profundo desprezo. Levaram a arca e colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então, no tabernáculo, né? Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: que bela figura fez o rei de Israel hoje, hein? Que papelão! Tô parafraseando aqui, tá? Mas é isso aqui. Que papelão, hein? Parecia um sem vergonha. Outras versões vai dizer parecia um vagabundo. Mostrando o corpo para os empregados dos seus funcionários. Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai. Eita! E os descendentes dele, e me fez líder de Israel, o seu povo. Eita! Davi também tem a voz que cala, né? A mulherzinha já... Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor, aleluia. Tá reclamando que eu sou intenso? Eu serei ainda mais. Tá reclamando que eu sou profético? Eu serei ainda mais. Tá reclamando que eu sou apaixonado? Eu serei ainda mais. Continuarei dançando na presença do Senhor. A presença do Senhor incomoda. Ela, sabe, essa paixão, a unção, corações apaixonados. Irmãos, sempre você vai ser perseguido. Você que é crente intenso sempre vai ser perseguido. Crente apaixonado sempre vai ser perseguido. E sempre vai fazer sentido. Por quê? Porque tudo para o mundo é demais. Isso é espiritual, porque não faz sentido. No mundo é celebrado fanatismo, no mundo é celebrado. Alguém fanático no mundo é celebração. Mas quando é ao Senhor, sempre vai ser demais. Então sempre vai ser demais, porque o final de semana já basta a semana, né? Mas agora tem o final de semana. É hoje, é amanhã, de novo, mas já não deu um mês, que tanta coisa, mas agora mais uma coisa vocês arrumaram, mais uma comunhão, então mais junto de novo. Sim, até quando? Até ficar no padrão de Atos dos Apóstolos. Qual é? Todos os dias. E nós estamos aqui todos os dias. E Davi diz assim: eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Aleluia. Eu continuarei a amar a presença e cada vez mais continuarei a me humilhar. Ela está dizendo: que humilhação, tu não tem vergonha? Mantenha a tua postura, tu é um rei. E aí dançando com esse tipo de gente aí, sabe, na frente da arca, tu é um rei, pega a tua postura. Mical, a descendência de Saul, né? Aí Davi disse: mas Deus resolveu trocar o reino, tirou do teu pai e deu a mim. E eu continuarei a me humilhar e dançar na presença do Senhor. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul,
nunca teve filhos. Desprezava a presença. Amém? É até aqui. Senhor Jesus, somos gratos a Deus porque podemos ver agora na Tua palavra que a ascensão daquele que valoriza a Tua presença. Talvez essa fosse a nossa história. Em algum momento, ó Deus, éramos aqueles que desprezávamos a presença. Saul governava o nosso coração. Era a vida de aparência, religiosa, que usava a Deus para os seus benefícios, que fazia sacrifício para agradar a Deus, mas não obedecia. Não tinha o coração voltado ao Senhor. E chega um tempo que o Senhor remove o Saul do nosso coração e estabelece um novo governo, o governo de Davi. E em Davi, agora um coração que ama a presença e na presença é vulnerável, é apaixonado. Quero declarar ao Deus que o Senhor aumenta níveis de paixão no nosso coração pela Tua presença. Sobretudo, o que faz diferença na nossa vida é a presença. É o Senhor que nos dá a vitória nas nossas batalhas, nos desafios. É o Senhor que nos dá a resposta, é o Senhor que dá, ó Deus, direções. É ao Senhor que consultamos. Quero declarar, ó Deus, que o Senhor estabeleça na nossa vida níveis maiores de unção. Um povo que ama a presença e é vulnerável na presença, diante da presença. Quero declarar cultos em que há espontaneidade. Não, ó Deus, a performance retraída de Saul, mas a espontaneidade de Davi. Eu quero declarar, ó Deus, uma espontaneidade nos nossos cultos, nas celebrações, e a intensidade de um povo apaixonado pela presença, que diante da presença não se retrai, não se abstém, não se incomoda, mas é intenso e apaixonado. Que diz como Davi: eu ainda mais me lançarei e me alegrarei diante da Tua presença. Levanta-nos, ó Deus, como um povo apaixonado pelo Senhor, que discerne, que ama a arca, que ama a Tua presença. Dê-nos um coração, ó Deus, que ama a relação com o Senhor, que não tem nada mais importante que isso. Um time de futebol não é mais importante do que isso. As nossas paixões, todas elas se reduzem, elas se desfazem, elas se minimizam diante da Tua presença. Não somos mais apaixonados pelos nossos projetos, nem pelo nosso emprego, nem por aquilo que o Senhor nos deu. A coisa mais importante que temos é a Tua presença. Nem por nossa esposa, como Davi estava dizendo para Mical. A coisa mais importante é a Tua presença. Ainda que haja muito amor pela nossa família, haja muito amor pelas nossas esposas, pelo esposo, por tudo aquilo que o Senhor nos deu como responsabilidade. Mas a coisa mais importante da nossa vida, o primeiro é o Senhor. O Senhor tem a primazia, a presença é a coisa mais importante. Faltar isso, perdemos tudo. O Senhor nos levanta como um povo apaixonado. Eu quero declarar uma igreja apaixonada pela Tua presença. Guarda o nosso coração. Carreguemos um coração de Davi, que ama e zela pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos? Uma boa tarde para você, guardando aí o seu coração, o coração de Davi, amém? Coloca um louvor agora à tarde aí, que desfrute da presença. Não precisa ter um culto. Não precisa nós estar reunidos com 300 pessoas para a gente conseguir manifestar a presença. Não, ela está aí. Amém? Faça isso. Derrame seu coração na presença do Senhor. Amém? Lembrando, faça você, quem não fez, faça sua inscrição para o DNA. Você do GC, auxilie seus irmãos, ok? Inscrições prorrogadas do DNA, ok? E nosso devocional continua então amanhã ao meio-dia, ok? Voltaremos aqui. Graças a paz, uma boa tarde para você. Tchau, mãe!
Mãe. Eu acho que não tá. Tá atendendo, filho. Ô, mãe, liga a câmera pra mim te ver. Gaspar. Tchau, mãe. Tchau, filha. Tá aqui, ó. Tchau. Tchau pra você. Tchau, mãe. Tchau, filha. Tchau.